Todos riram do velho cadete de 63 anos durante a formatura do exército. Deve ter sido por pena que ele se formou, cochichavam os jovens soldados. Mas quando o comandante viu a tatuagem em seu braço, um silêncio mortal tomou conta da cerimônia. O que aquele símbolo significava mudaria tudo para sempre. Antes de descobrir essa história incrível de coragem e redenção, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você curte histórias emocionantes de superação e heroísmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Agora vem comigo que essa história vai te arrepiar. O sol de abril brilhava intensamente sobre a Academia Militar de Agulhas Negras. Era um daqueles dias que ficariam gravados na memória de todos os presentes, a cerimônia de formatura da turma de 2025. Centenas de cadetes, impecavelmente uniformizados, marchavam em sincronia perfeita, seus passos ecoando em uníssono sobre o concreto polido da grande praça de armas. Familiares lotavam as arquibancadas, câmeras e celulares em punho, lágrimas de orgulho escorrendo pelos rostos. Entre os formandos, destacava-se uma figura inusitada. Enquanto a maioria dos cadetes tinha entre 22 e 25 anos, havia um homem de cabelos grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos e uma postura que, embora ereta, denunciava seus 63 anos de idade. Seu nome era Carlos Alberto Mendes, mas todos o chamavam simplesmente de velho, um apelido que ele carregava com uma mistura de resignação e humor. Carlos havia ingressado na academia através de um programa especial para veteranos que desejavam completar sua formação militar interrompida décadas atrás. Durante os 4 anos de treinamento, ele havia sido alvo constante de piadas e comentários condescendentes. Os colegas mais jovens zombavam de sua lentidão nas corridas matinais, de como ele ofegava após os exercícios físicos, de sua dificuldade com a tecnologia moderna dos equipamentos militares. Ei, velho! Quer que eu carregue sua mochila? Gritava sempre o cadete Rodrigo, um jovem arrogante de 23 anos que se considerava o mais apto da turma. Cuidado para não quebrar um quadril na marcha. Era o tipo de comentário que ecoava pelos corredores, seguido de risadas. Carlos nunca respondia. Apenas sorria de canto, aquele sorriso misterioso que irritava ainda mais seus zombadores, como se guardasse um segredo que ninguém mais conhecia. Durante os anos na academia, Carlos havia sido consistentemente subestimado. Nos exercícios táticos, os instrutores frequentemente o colocavam em posições secundárias, assumindo que sua idade seria um impedimento. Nas provas físicas, embora ele sempre completasse todos os requisitos mínimos, nunca era elogiado como os jovens que quebravam recordes. Nas aulas teóricas de estratégia militar, quando ele levantava a mão para contribuir, alguns colegas reviravam os olhos, esperando algum comentário ultrapassado sobre como as coisas eram feitas antigamente. Mas havia algo em Carlos que intrigava os mais observadores. Seus olhos, embora marcados pelo tempo, tinham uma profundidade que ia além da simples experiência de vida. Quando ele observava os mapas durante os exercícios de estratégia, havia uma intensidade em seu olhar, como se cada símbolo no papel despertasse memórias vívidas. Suas mãos, calejadas e fortes apesar da idade, manejavam as armas com uma familiaridade que parecia automática, muscular, como se fossem extensões de seu próprio corpo. O capitão Ferreira, um dos instrutores mais experientes, havia notado essas peculiaridades. Certa vez, durante um exercício de campo, ele observou Carlos desmontar e remontar um fuzil com os olhos vendados em tempo recorde, seus dedos se movendo com precisão mecânica. "Onde você aprendeu isso?" havia perguntado o capitão, intrigado. Carlos apenas respondeu: "Praticando, senhor." Muita prática. Mas havia algo em seu tom que sugeria muito mais do que simples exercícios de treinamento. Agora, naquele dia de formatura, enquanto a cerimônia se desenrolava sob o céu azul impecável, Carlos marchava em sua posição na formação. Ao seu redor, ouvia sussurros e risadinhas abafadas. "Não acredito que o velho realmente conseguiu chegar até aqui", murmurou alguém algumas fileiras atrás. "Deve ter sido por pena", respondeu outro. "Imagina, formar um cara dessa idade. Que piada." Carlos mantinha o olhar fixo à frente, sua expressão impassível. Ele usava o uniforme completo de gala, a túnica verde-oliva impecável, as insígnias polidas refletindo a luz do sol,
as botas negras brilhando como espelhos. As mangas compridas de sua túnica cobriam completamente seus braços, como exigia o protocolo. Mas sob aquele tecido perfeitamente prensado, em seu braço direito, havia algo que ninguém ali conhecia. Algo que mudaria completamente a percepção de todos sobre aquele velho que tanto haviam menosprezado. A banda militar começou a tocar o hino nacional, e centenas de vozes se uniram em canto. Carlos cantava com voz firme, sua mão direita sobre o coração. Ele conhecia cada palavra, cada nota, não por tê-las decorado recentemente para a cerimônia, mas porque aquele hino havia sido a trilha sonora de momentos cruciais de sua vida, momentos que ainda o visitavam em sonhos, tanto os bons quanto os pesadelos. O general Gustavo Alvarenga, comandante da academia e veterano condecorado de múltiplas operações internacionais, subia ao palanque principal. Alto, imponente, com o peito coberto de medalhas que cintilavam ao sol, ele representava o ápice da hierarquia militar presente naquele dia. Sua reputação o precedia, um líder justo mas inflexível, que havia servido em missões de paz na África e operações de segurança na América do Sul. Seus olhos de aço percorriam as fileiras de formandos com a precisão de um scanner, avaliando cada detalhe de postura, uniforme e apresentação. Cadetes, sua voz trovejou pelo sistema de som, profunda e autoritária. Hoje marca não um fim, mas um começo. Vocês passaram anos se preparando para este momento, superando desafios físicos, mentais e emocionais. Mas a verdadeira jornada começa agora, quando vocês deixam estas instalações como oficiais das Forças Armadas do Brasil. Carlos ouvia cada palavra, mas sua mente inevitavelmente vagava. Ele se lembrava de outra cerimônia, décadas atrás, quando ele mesmo havia sido um jovem tenente recém-formado, cheio de ideais e energia, pronto para servir sua nação. Que ingênuo ele havia sido, pensou. Que despreparo para o que viria a seguir. O juramento que vocês farão hoje não é apenas um conjunto de palavras, continuou o general. É um compromisso sagrado com a defesa da pátria, com a proteção de seus cidadãos, com a honra e a integridade que definem um verdadeiro soldado. Alguns de vocês servirão em tempos de paz. Outros, talvez, sejam chamados para situações mais complexas. Mas todos vocês devem estar preparados para o sacrifício que a vida militar exige. Sacrifício. A palavra ressoou na mente de Carlos como um sino. Ele conhecia sacrifício intimamente, de maneiras que aqueles jovens ao seu redor não podiam ainda compreender. Sacrifício não era uma palavra abstrata em um discurso para ele. Era a memória de companheiros caídos, de decisões impossíveis tomadas em frações de segundo, de noites sem dormir assombradas por fantasmas do passado. Agora, anunciou o general, chamarei cada formando individualmente para receber seu diploma e fazer o juramento. Quando ouvirem seu nome, marchem até o palanque com a dignidade que sua nova patente exige. A chamada começou em ordem alfabética. Um por um, os cadetes marchavam até o palanque, subiam os degraus, cumprimentavam o general, recebiam seus diplomas, se faziam o juramento com mãos sobre a bandeira nacional. As famílias aplaudiam, fotógrafos capturavam cada momento, lágrimas eram derramadas. Cadete Rodrigo Almeida Santos. O jovem que tanto havia zombado de Carlos marchou confiante até o palanque, seu porte atlético e seus movimentos precisos desenhados para impressionar. Ele cumprimentou o general com um sorriso largo, como se fossem velhos amigos, e fez seu juramento com voz alta e clara. Ao retornar à formação, ele piscou para alguns colegas, claramente satisfeito consigo mesmo. Os nomes continuaram sendo chamados, seguindo o alfabeto implacavelmente. Carlos sabia que seu momento se aproximava. Seu sobrenome, Mendes, o colocava no meio da lista. Ele podia sentir os olhares curiosos de alguns colegas, provavelmente se perguntando se o velho conseguiria subir aqueles degraus sem tropeçar. Cadete Carlos Alberto Mendes. Este era o momento. Carlos deu um passo à frente e começou sua marcha em direção ao palanque. Seus movimentos eram medidos, deliberados, cada passo plantado firmemente no solo. Não havia a explosão de energia dos jovens, mas havia algo mais, uma solenidade, um peso, como se cada passo carregasse o acúmulo de décadas de experiência. Enquanto ele marchava, alguns murmúrios percorreram as arquibancadas. É aquele senhor mais velho,
sussurrou uma mãe para o marido. Que bonito! Nunca é tarde para realizar um sonho, comentou outra pessoa. Entre os cadetes, as reações eram menos caridosas. Sorrisos de canto, olhares de superioridade, a certeza silenciosa de que estavam testemunhando uma anomalia, uma exceção feita por compaixão às regras normais. Carlos subiu os degraus do palanque. O general Alvarenga observava com uma expressão neutra, profissional, mas havia algo em seus olhos, uma centelha de curiosidade talvez, ou reconhecimento de que havia algo diferente neste formando mais velho. Eles estavam cara a cara agora, separados por apenas 1 metro. Cadete Mendes, disse o general, estendendo a mão com o diploma. Parabéns por sua formatura. Obrigado, senhor, respondeu Carlos, sua voz calma e firme. Ele pegou o diploma com a mão esquerda, seguindo o protocolo, e preparou-se para fazer o juramento com a mão direita sobre a bandeira que um assistente segurava. Foi nesse momento que aconteceu. Ao levantar o braço direito para fazer o juramento, a manga de sua túnica deslizou alguns centímetros para baixo. Era um movimento sutil, quase imperceptível na distância, mas o general Alvarenga estava a menos de 1 metro de distância. Seus olhos, treinados para captar detalhes, fixaram-se imediatamente naquilo que foi revelado. Na parte interna do antebraço direito de Carlos, parcialmente visível abaixo da manga, havia uma tatuagem. Não era uma tatuagem decorativa ou tribal. Não era um símbolo de rebeldia juvenil. Era algo muito mais específico, muito mais significativo. Um emblema militar desbotado pelo tempo, mas ainda claramente reconhecível para alguém com o conhecimento adequado. O general Alvarenga congelou. Seus olhos se arregalaram levemente, uma reação quase imperceptível para a multidão, mas inconfundível para Carlos, que notou a mudança instantânea. O general olhou da tatuagem para o rosto de Carlos, depois novamente para a tatuagem, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Espere, disse o general, sua voz subitamente diferente, carregada de uma emoção que não estava presente momentos antes. Essa tatuagem, cadete, abaixe o braço um momento. Carlos obedeceu, e o general, esquecendo-se momentaneamente do protocolo e da cerimônia que se desenrolava, deu um passo à frente. Cadete Mendes, a voz do general Alvarenga havia mudado completamente. A autoridade formal permanecia, mas agora estava atingida com algo mais: respeito, incredulidade e um toque de reverência. Por favor, levante sua manga. Um silêncio desconcertante caiu sobre a praça de armas. A multidão, que momentos antes murmurava e conversava baixinho, ficou subitamente quieta, sentindo que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender o que. Os outros oficiais no palanque trocaram olhares confusos. Os cadetes na formação se mexiam desconfortavelmente, sem saber se deveriam manter a posição ou se era permitido demonstrar curiosidade. Carlos hesitou por apenas 1 segundo. Ele havia mantido aquela tatuagem escondida propositalmente durante todos os seus anos na academia, coberta por mangas compridas mesmo nos dias mais quentes, oculta durante os exames médicos sempre que possível. Não por vergonha, nunca por vergonha, mas porque ele não queria tratamento especial, não queria que seu passado definisse seu presente. Ele havia voltado à academia para provar algo a si mesmo, para completar uma jornada interrompida décadas atrás, e queria fazer isso por seus próprios méritos. Mas agora, sob o olhar penetrante do general e com centenas de pessoas observando, ele não tinha escolha. Lentamente, com movimentos deliberados, Carlos enrolou a manga de sua túnica até acima do cotovelo, expondo completamente seu antebraço direito. A tatuagem revelada era um emblema militar complexo, desbotado pela idade mas ainda claramente definido. No centro, havia uma águia em voo, garras estendidas, empoleiradas sobre um globo terrestre. Ao redor, palavras em latim, ex umbra in solem, das sombras para a luz. Mas o que fez o general Alvarenga dar um passo involuntário para trás, o que fez sua expressão mudar de curiosidade para puro choque, foram os símbolos específicos ao redor do emblema principal. Havia uma pequena bandeira brasileira, mas também bandeiras de outras nações, Estados Unidos, Reino Unido, França. Abaixo do emblema, uma série de números, de 1982 a 1999. E na parte inferior,
Em letras pequenas, mas perfeitamente legíveis para quem estava próximo, duas palavras que mudavam tudo. BOP Internacional. O general pegou o pulso de Carlos, não agressivamente, mas com a urgência de alguém que precisa confirmar que aquilo que está vendo é real. Ele examinou a tatuagem mais de perto, seus olhos percorrendo cada detalhe, cada símbolo, cada data. Meu Deus, murmurou o general, sua voz quase um sussurro. Você serviu no programa conjunto, na Força Tarefa Internacional de Contra-Terrorismo. Carlos apenas assentiu, seu rosto permanecendo calmo, mas seus olhos encontrando os do general com uma intensidade que confirmava tudo sem necessidade de palavras. O general Alvarenga se endireitou, sua postura mudando completamente. De repente, não era mais um comandante diante de um cadete. Era um soldado diante de uma lenda. Ele se curvou em uma reverência respeitosa que fez toda a praça de armas explodir em murmúrios confusos. Senhoras e senhores, a voz do general trovejou pelo sistema de som, silenciando imediatamente a multidão. Peço que todos prestem atenção no que vou dizer, porque estamos na presença de algo extraordinário. Ele se virou para Carlos, mantendo o microfone próximo. Cadete Mendes, com sua permissão, gostaria de compartilhar com todos aqui presentes o que essa tatuagem representa. Carlos assentiu novamente, uma leve emoção finalmente quebrando sua fachada calma. Lágrimas se acumulavam no canto de seus olhos, não de tristeza, mas do peso de memórias há muito enterradas finalmente vindo à superfície. O general se voltou para a audiência. Entre 1982 e 1999, existiu uma força-tarefa militar altamente classificada, composta por operadores de elite de múltiplas nações. Essa unidade não tinha nome oficial nos registros públicos. Seus membros não podiam falar sobre suas missões, mesmo décadas depois. Eles operavam nas sombras, enfrentando as ameaças mais perigosas à segurança internacional. Cartéis de drogas que financiavam terrorismo, organizações extremistas, traficantes de armas nucleares. A multidão estava completamente silenciosa agora, cada pessoa pendendo de cada palavra. Apenas um punhado de militares brasileiros foi convidado para fazer parte dessa unidade, continuou o general. Eles tinham que ser os melhores dos melhores. Tinham que passar por treinamentos que fariam nosso curso aqui parecer um passeio no parque. E tinham que estar dispostos a sacrificar tudo. Sua identidade, suas famílias, suas próprias vidas se necessário, em missões que o mundo nunca saberia que existiram. O general fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Nos rostos dos cadetes, especialmente daqueles que haviam zombado de Carlos, a realização começava a surgir como um amanhecer, trazendo consigo uma mortificação crescente. Esta tatuagem, o general apontou para o braço de Carlos, era dada apenas a operadores que haviam completado no mínimo 5 anos de serviço ativo nessa unidade. As datas aqui indicam que o cadete Mendes, ou melhor, o tenente-coronel Mendes, como ele provavelmente era quando se aposentou, serviu por 17 anos nessa força-tarefa. Um murmúrio coletivo de choque percorreu a multidão. O cadete Rodrigo, que havia sido tão arrogante, estava visivelmente pálido, sua boca aberta em descrença. Os símbolos ao redor do emblema, o general continuou, traçando-os com o dedo sem realmente tocar a pele de Carlos, representam operações específicas em diferentes continentes. Cada pequena estrela aqui, ele apontou para várias estrelas minúsculas que decoravam a borda do emblema, representa uma missão de alto risco completada com sucesso. Carlos permanecia imóvel, deixando o general contar sua história. Ele podia ver nos rostos da multidão a transformação acontecendo em tempo real. De objeto de piedade e zombaria, ele estava se tornando algo completamente diferente aos olhos deles. Eu conheço essa tatuagem, disse o general, sua voz agora carregada de emoção, porque meu próprio mentor, um dos homens que eu mais admirei em toda a minha carreira militar, tinha uma idêntica. Ele me contou, pouco antes de morrer, sobre a unidade, sobre os sacrifícios, sobre os homens e mulheres que operavam onde ninguém mais podia, que faziam o que ninguém mais faria, que carregavam o peso de segredos que nunca poderiam compartilhar. O general se virou completamente para Carlos, e para a surpresa de todos, fez uma continência militar perfeita, mantida por longos segundos.
Carlos retribuiu a continência do general. O movimento automático depois de tantas décadas, gravado tão profundamente em sua memória muscular quanto respirar. Quando suas mãos baixaram, o silêncio na praça de armas era absoluto, tão profundo que se podia ouvir o vento sussurrando através das bandeiras no mastro central. Senhor, disse Carlos finalmente, sua voz rouca com emoção contida. Eu não voltei à academia buscando reconhecimento pelo meu passado. Eu voltei porque havia deixado algo inacabado. Quando fui recrutado para a Força-Tarefa em 1982, eu era apenas um tenente, 6 meses fora da academia. Nunca completei minha formação de maneira apropriada. Nunca tive esta cerimônia. Isso sempre ficou como uma ferida aberta em minha alma. O general Alvarenga assentiu com compreensão, mas gesticulou para que Carlos continuasse. A multidão estava transfigurada, cada pessoa ali pendurada em cada palavra. Carlos respirou fundo. 1982 foi um ano diferente. O Brasil estava em transição política, saindo da ditadura. O mundo estava no auge da Guerra Fria. Eu era jovem, idealista, e quando fui abordado por oficiais de inteligência oferecendo uma oportunidade de servir em algo maior, algo que poderia fazer diferença real no mundo, eu aceitei sem hesitar. Ele olhou para seu braço, para a tatuagem que havia escondido por tanto tempo. Eles me disseram que eu desapareceria dos registros normais, que minha família seria informada de que eu estava em missões classificadas, que eu não poderia contar a ninguém o que fazia, onde estava, ou mesmo se estava vivo. E eu aceitei tudo isso porque acreditava, ainda acredito, que algumas pessoas precisam carregar os fardos que outros não podem, para que a maioria possa viver em paz. Um dos cadetes mais jovens, uma mulher chamada Juliana que havia sido uma das poucas a tratar Carlos com respeito consistente, levantou timidamente a mão. O general acenou para que ela falasse. Senhor, o senhor pode nos contar sobre alguma das missões? Sua voz tremia com curiosidade e admiração. Carlos sorriu tristemente. Mesmo depois de todos esses anos, muitas operações permanecem classificadas. Mas posso falar em termos gerais. Ele fez uma pausa, seus olhos ficando distantes, como se estivesse olhando através dos presentes para um passado que apenas ele podia ver. Em 1985, nossa equipe foi enviada para a Colômbia. O cartel de Medellín não estava apenas traficando cocaína. Estava usando os lucros para comprar armas de fabricantes europeus corruptos, armas que depois vendiam para grupos terroristas na África e no Oriente Médio. Nossa missão era interceptar um carregamento específico de mísseis terra-ar que, se chegassem ao destino final, poderiam derrubar aviões comerciais. Passamos 3 meses infiltrados, vivendo na selva, nos passando por traficantes. A multidão estava absolutamente imóvel, visualizando a cena que Carlos pintava com palavras. Na noite da operação, tudo deu errado. Fomos descobertos. De uma equipe de 8 operadores, apenas 4 saímos vivos. Mas conseguimos destruir o carregamento de armas. Sua voz falhou momentaneamente. Eu carreguei meu melhor amigo, um capitão americano chamado David Miller, por 15 quilômetros através da selva enquanto ele sangrava de um ferimento no peito. Ele não sobreviveu. Tinha 26 anos. Lágrimas escorriam abertamente pelos rostos de muitos na audiência agora. O cadete Rodrigo, que havia zombado tanto de Carlos, tinha o rosto enterrado nas mãos. 1989, queda do Muro de Berlim. Carlos continuou, sua voz mais firme agora, como se contar essas histórias fosse simultaneamente doloroso e catártico. O mundo celebrava o fim da Guerra Fria, mas nós estávamos na Romênia, rastreando cientistas nucleares soviéticos que tentavam vender segredos a grupos extremistas. Em 1991, Guerra do Golfo, mas não na linha de frente que vocês viram na televisão. Estávamos atrás das linhas inimigas, identificando depósitos de armas químicas. Ele olhou ao redor da praça, fazendo contato visual com vários cadetes. Em 1994, Bósnia. Genocídio acontecendo enquanto o mundo debatia o que fazer. Nossa equipe extraiu mais de 200 refugiados de uma zona de morte certa, operando à noite, sob fogo constante. Uma operadora francesa em nossa equipe, chamada Marie, foi morta cobrindo a evacuação do último grupo.
Ela tinha 32 anos e uma filha de 5 anos em casa que nunca soube como sua mãe realmente morreu. O general Alvarenga colocou uma mão no ombro de Carlos, um gesto de solidariedade e compreensão. Carlos assentiu em agradecimento e continuou. 1997, África Oriental. Senhores da guerra que usavam criança-soldado e traficavam pessoas para financiar suas operações. Nossa missão era desmantelar a rede de financiamento. Passamos 6 meses vivendo em condições que eu não desejaria ao meu pior inimigo. Eu peguei malária 2 vezes. Perdi 20 quilos. Mas cortamos as linhas de suprimento e salvamos centenas de crianças que estavam sendo transformadas em assassinos. Ele fez uma pausa longa, seus olhos fixos no horizonte. E em 1999, minha última missão, no Afeganistão. Já estávamos rastreando redes que 2 anos depois culminariam em 11 de setembro. Estávamos perto, tão perto de prevenir tudo aquilo. Mas as ordens vieram de cima para encerrar a operação. Considerações políticas, disseram. Não podíamos arriscar um incidente internacional. Então recuemos. Sua voz ficou carregada de amargura. 2 anos depois, assistindo as torres caírem na televisão, sabendo que os nomes nos arquivos que tínhamos eram os mesmos responsáveis, sabendo que poderíamos ter impedido, foi quando decidi que havia acabado. Entreguei minha carta de demissão, recebi minha dispensa honorária como tenente-coronel, e desapareci. Voltei para uma vida civil que mal me lembrava como viver. O sol havia se movido perceptivelmente no céu durante o discurso de Carlos, lançando sombras diferentes sobre a praça de armas. Ninguém havia se movido, ninguém havia verificado seus telefones, ninguém havia desviado a atenção. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir a história de um homem que havia vivido múltiplas vidas nas sombras. Os anos seguintes foram os mais difíceis, Carlos continuou, sua voz agora mais suave, mais pessoal. As pessoas falam sobre soldados voltando da guerra com PTSD, com dificuldades de reintegração. Imaginem voltar depois de 17 anos fazendo coisas que vocês nunca podem falar, carregando memórias que nunca podem compartilhar. Meu casamento, que já estava abalado por minhas ausências constantes, terminou dentro de 1 ano. Minha esposa me disse que ela se casou com uma pessoa e um estranho voltou para casa. Ele sorriu tristemente. Ela não estava errada. Eu não conseguia dormir mais de 3 horas seguidas. Qualquer barulho alto me fazia buscar uma arma que não estava mais ali. Eu via ameaças em toda parte. E o pior era o silêncio. Não poder contar a ninguém porque eu era assim. Não poder buscar ajuda adequada porque tudo era classificado. Eu era um fantasma, preso entre um passado que não podia falar e um presente que não conseguia viver. Uma voz emergiu da multidão. Era um homem mais velho nas arquibancadas, claramente um veterano pelas insígnias em seu boné. Como você sobreviveu, filho? Como você seguiu em frente? Carlos localizou o homem e assentiu em reconhecimento. Dia por dia, senhor. Encontrei um grupo de apoio clandestino, outros veteranos de operações encobertas que se reuniam informalmente. Não podíamos falar especificamente sobre nossas missões, mas podíamos falar sobre como nos sentíamos. Isso ajudou. E gradualmente, muito gradualmente, aprendi a viver com os fantasmas ao invés de tentar expulsá-los. Ele respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões de maneira visível. Mas sempre havia essa lacuna, esse sentimento de que algo ficou inacabado. Eu nunca tive minha formatura apropriada. Nunca tive esta cerimônia, este momento de reconhecimento. Quando fui recrutado tão jovem, me disseram que minha conclusão do curso seria processada administrativamente. Tecnicamente, eu me formei. Mas não foi real, não foi assim. O general Alvarenga interveio. E então, quando criamos o programa para veteranos completarem suas formações, eu vi uma oportunidade de finalmente fechar esse círculo, Carlos concluiu. Não me importei com as piadas, com ser chamado de velho, com as dúvidas sobre se eu conseguiria. Na verdade, foi quase terapêutico. Depois de anos sendo tratado como um operador de elite, como uma arma humana, ser subestimado me permitiu ser apenas humano novamente. Falível, lento, normal. O cadete Rodrigo deu um passo à frente, quebrando a formação,
uma violação grave do protocolo, mas ninguém o repreendeu. Ele marchou até o palanque, subiu os degraus com lágrimas escorrendo abertamente por seu rosto, e parou diante de Carlos. Senhor, sua voz quebrou. Eu não tenho palavras para expressar minha vergonha. As coisas que eu disse, como eu tratei o Senhor, eu sou indigno de estar na mesma formação que o Senhor. Carlos colocou uma mão no ombro do jovem. Rodrigo, você me tratou exatamente como eu queria ser tratado. Como um cadete comum, não como alguém especial. Você não sabia, não podia saber. E honestamente, um pequeno sorriso brincou em seus lábios, alguns de seus comentários eram realmente engraçados. Você tem razão, eu sou lento nas corridas agora. Meus quadris realmente doem às vezes. Esses são apenas fatos. Uás, senhor. Uás nada. Carlos interrompeu gentilmente. Escute, jovem. Você vai sair daqui hoje como oficial. Vai liderar soldados em situações difíceis. Uma das lições mais importantes que aprendi é esta. Julgue as pessoas pelo que elas mostram a você, não pelo que você assume sobre elas. Eu escondi meu passado propositalmente. Você reagiu ao que viu. Agora você aprendeu que há mais nas pessoas do que aparentam. Essa é uma lição valiosa, e você a aprendeu sem custo de vidas. Considere-se sortudo. Rodrigo fez uma continência perfeita, que Carlos retribuiu. O jovem voltou para sua posição na formação, transformado pela experiência. O general limpou a garganta, recuperando o controle da cerimônia. Cadete Mendes, acho que seria apropriado agora completarmos seu juramento de formatura. Não acha? Carlos assentiu, colocando sua mão direita, aquela com a tatuagem agora visível para todos, sobre a bandeira brasileira que o assistente segurava. Sua voz, quando começou o juramento, era firme e clara, carregando o peso de décadas de serviço. Eu, Carlos Alberto Mendes, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Quando terminou, o general entregou-lhe o diploma oficialmente. Parabéns, Tenente Mendes. Sua formatura foi adiada por muitos anos, mas finalmente chegou. A multidão explodiu em aplausos atroadores. Não eram os aplausos educados e obrigatórios de uma cerimônia formal. Era uma ovação de pé, espontânea e emocional. Pessoas nas arquibancadas estavam chorando abertamente. Cadetes na formação aplaudiam com lágrimas escorrendo por seus rostos, até os oficiais mais endurecidos no palanque tinham os olhos marejados. Carlos desceu do palanque, e algo extraordinário aconteceu. Um por um, começando com os oficiais instrutores e depois se espalhando como uma onda através de todos os cadetes formandos, cada pessoa presente fez uma continência. Não a continência protocolar obrigatória, mas uma continência de profundo respeito, mantida por longos segundos enquanto Carlos passava. Ele caminhou de volta para sua posição na formação, mas não era mais o velho que havia subido ao palanque. Era um herói reconhecido, um guerreiro que havia servido nas sombras para que outros pudessem viver na luz. Após a cerimônia oficial, quando normalmente os formandos dispersariam para celebrações privadas com suas famílias, algo inusitado aconteceu. Em vez de se dispersarem, os cadetes, instrutores e até visitantes começaram a se reunir ao redor de Carlos. Havia uma fome palpável por mais histórias, mais conhecimento, mais compreensão desse homem que havia caminhado entre eles como um ser comum, mas que na verdade era algo completamente extraordinário. O general Alvarenga, percebendo o momento, tomou uma decisão executiva. Vamos nos reunir no auditório principal, ele anunciou. Quem estiver interessado em ouvir mais sobre operações militares especiais e a história do Tenente Mendes, é bem-vindo a se juntar a nós. O auditório, que comportava 500 pessoas, ficou lotado em minutos. Cada assento foi ocupado, os corredores ficaram cheios de pessoas de pé, e ainda havia mais do lado de fora tentando entrar. Carlos estava sentado no palco, o general ao seu lado, um microfone à sua frente. Uma jovem cadete, que Carlos reconheceu das aulas de tática, levantou a mão. Senhor, o senhor mencionou que serviu com operadores de múltiplas nações.
Como era trabalhar com pessoas de culturas tão diferentes? Carlos sorriu, apreciando a pergunta. Excelente pergunta. Uma das coisas mais bonitas dessa força-tarefa era exatamente sua diversidade. Tínhamos brasileiros, americanos, britânicos, franceses, alemães, até alguns operadores israelenses e jordanianos, pessoas cujos países às vezes estavam em conflito, mas que trabalhavam juntas perfeitamente porque compartilhavam um objetivo maior. Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com a memória. Eu me lembro de um operador britânico, um sujeito chamado James Thornton, do SAS. Ele era absolutamente obcecado com chá. Estávamos em uma missão no Paquistão, escondidos em uma caverna por 3 dias esperando nosso alvo aparecer, comendo rações frias para não fazer fumaça. E esse homem louco tinha trazido um kit portátil para fazer chá. Ele dizia que não podia funcionar sem seu chá das 4 horas. Risadas percorreram o auditório, a tensão emocional da revelação anterior se dissolvendo em algo mais caloroso, mais humano. Mas quando as balas começaram a voar, Carlos continuou, seu tom ficando mais sério. Esse mesmo homem me salvou a vida 2 vezes naquela missão. Nacionalidade não importava. Idioma não importava. O que importava era confiar absolutamente na pessoa ao seu lado. Eu teria dado minha vida por James, ou por qualquer membro da equipe, sem hesitar. E eles teriam feito o mesmo por mim. Um instrutor mais velho levantou a mão. Tenente Mendes, como você lidou com o aspecto moral de algumas dessas operações? Imagino que nem tudo fosse preto e branco. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, considerando cuidadosamente sua resposta. Essa é talvez a pergunta mais difícil que você poderia fazer, e vou responder com honestidade, mesmo que não seja confortável. Não, nem tudo era preto e branco. Havia zonas cinzentas que nos assombravam. Ele olhou para suas mãos, como se pudesse ver através delas para o passado. Houve vezes em que tivemos que fazer escolhas impossíveis. Numa operação na Somália, tínhamos inteligência sobre um encontro de líderes terroristas num edifício. Sabíamos que havia civis no andar de baixo. Tínhamos que decidir, agir e arriscar baixas civis, ou deixar passar uma oportunidade que poderia salvar centenas ou milhares de vidas futuras. O auditório estava completamente silencioso. Decidimos agir. Usamos explosivos direcionados, fizemos tudo o que podíamos para minimizar danos colaterais. Eliminamos os alvos. Mas uma família no andar de baixo foi ferida pela explosão. Uma criança perdeu a audição permanentemente. Essa criança nunca saberá que talvez salvamos milhares de outras crianças. Ela só sabe que homens estrangeiros explodiram o prédio onde ela morava e mudaram sua vida para sempre. Lágrimas brilhavam em seus olhos novamente. Eu carrego o rosto daquela criança comigo até hoje. Não posso dizer se fizemos a escolha certa, porque não existe uma resposta certa nesses casos. Apenas escolhas menos erradas. E você tem que viver com elas. Uma cadete chamada Marina, que tinha se especializado em ética militar, falou: Senhor, como você manteve sua humanidade através de tudo isso? Como não se tornou embrutecido? Quem disse que eu não me tornei? Carlos respondeu com um sorriso triste. Mas honestamente, Marina, a resposta é: meus companheiros de equipe. Nós tínhamos sessões de debriefing psicológico após cada missão. Não eram opcionais. Tínhamos que falar sobre o que sentimos, sobre nossas dúvidas, nossos medos, nossa raiva. E tínhamos uns aos outros. Ele fez uma pausa. Havia uma operadora francesa, Michelle, que era nossa líder informal em questões emocionais. Depois de missões particularmente difíceis, ela nos reunia e fazia cada um dizer uma coisa boa que havia acontecido naquele dia. Podia ser algo tão simples quanto vi um pássaro bonito, ou a comida não estava horrível hoje. Ela nos forçava a lembrar que ainda havia beleza no mundo, que não éramos apenas instrumentos de violência. Um jovem cadete nos fundos gritou: o que aconteceu com ela? Carlos sorriu, dessa vez genuinamente. Michelle está viva e bem, vivendo em Paris. Ela se aposentou alguns anos antes de mim. Casou-se com um professor universitário. Teve 3 filhos. Ainda nos falamos de vez em quando. Ela se tornou terapeuta especializada em tratar veteranos com PTSD.
Transformou sua dor em propósito. E os outros membros da sua equipe? Perguntou outro. Alguns tiveram finais felizes como Michele, Carlos disse lentamente. Outros não tiveram tanta sorte. De 23 operadores com quem servi mais intimamente ao longo dos anos, 8 morreram em operações. 5 morreram depois, por suicídio ou overdose, incapazes de lidar com o que haviam visto e feito. Os restantes, até onde sei, estão vivos, tentando viver vidas normais, carregando os mesmos fantasmas que eu. O peso daquela estatística caiu sobre o auditório como uma manta pesada. O general Alvarenga deixou o silêncio se estender por um momento antes de intervir. Tenente Mendes, sei que mencionou não poder falar de muitas operações específicas, mas há lições táticas ou estratégicas que você poderia compartilhar com esses jovens oficiais que estão começando suas carreiras. Carlos assentiu, agradecido pela mudança de direção. Absolutamente. Deixe-me começar com algo que aprendi na maneira mais difícil. Planos nunca sobrevivem ao primeiro contato com o inimigo. Não importa quanto você prepare, quanto você ensaie, algo vai dar errado. A diferença entre sucesso e fracasso não está na perfeição do plano, mas na adaptabilidade da equipe. Ele se levantou, começando a andar no palco enquanto falava, caindo no ritmo de um instrutor experiente. Em 1993, tínhamos uma operação no Líbano. Passamos 6 semanas planejando. Tínhamos esquemas, horários precisos, planos de contingência para 12 diferentes cenários. Sabem o que aconteceu? Chegamos ao local e havia uma feira de rua que não estava programada, com centenas de civis exatamente onde não deveriam estar. O que vocês fizeram? Perguntou um cadete. Improvisamos. 2 membros da equipe fingiram ser turistas tirando fotos. Outro fingiu ter um problema com o carro, criando uma distração. Nós adaptamos o plano inteiro em tempo real, usando sinais de mão e comunicação mínima. A missão foi um sucesso, mas nada aconteceu como planejamos. A lição: treine sua equipe para pensar, não apenas para seguir ordens. Várias cabeças acenavam em concordância no auditório. Segunda lição, Carlos continuou, erguendo 2 dedos. Inteligência emocional é tão importante quanto inteligência operacional. Vocês precisam saber ler pessoas. Em uma operação na Tailândia, precisávamos de informações de um contato local que estava obviamente nervoso. Um dos nossos operadores americanos estava ficando impaciente, pressionando por respostas. Eu puxei o americano de lado e assumi a conversa. Passei 20 minutos apenas conversando com o homem sobre sua família, suas preocupações, seus medos. Não mencionei a missão uma única vez. Quando ele finalmente se sentiu seguro, ele não apenas nos deu as informações que precisávamos, mas nos contou sobre 3 outras células terroristas que nem sabíamos que existiam. Paciência, empatia, conexão humana, essas não são fraquezas, são ferramentas táticas. Um instrutor levantou a mão. E quanto ao medo? Como você lidou com o medo constante? Carlos riu, um som surpreendente. Quem disse que eu lidei com ele? Eu estava apavorado em praticamente todas as missões. Qualquer um que diga que não sente medo em combate é um mentiroso ou um psicopata. E você não quer nenhum dos 2 na sua equipe. Ele ficou sério novamente. O segredo não é eliminar o medo, é administrá-lo. Antes de cada operação, eu tinha um ritual. Verificava meu equipamento 3 vezes, sempre na mesma ordem. Depois, fechava os olhos e visualizava a missão do começo ao fim, imaginando não apenas o que ia dar certo, mas o que poderia dar errado e como eu responderia. E então, bem antes de começarmos, eu admitia para mim mesmo: estou com medo, e está tudo bem. Admitir o medo o torna mais fraco? Perguntou uma cadete. Não exatamente, mas torna ele mais gerenciável. Quando você tenta suprimir o medo, ele se manifesta em hesitação, em erros de julgamento. Quando você o reconhece e aceita, você pode trabalhar com ele. O medo aguça seus sentidos, torna você mais cuidadoso, mais atento. É uma ferramenta de sobrevivência, desde que você não deixe ele paralisar você. Carlos voltou para sua cadeira, bebendo um gole de água. Terceira lição, e talvez a mais importante: conheça seu porquê.
Haverá momentos em que vocês estarão exaustos, assustados, questionando se vale a pena. Nesses momentos, vocês precisam saber por que estão fazendo isso. Não pode ser apenas por ordens ou pelo salário. Tem que ser algo mais profundo. Qual era o seu porquê? Perguntou Rodrigo, o jovem que havia zombado de Carlos anteriormente. Carlos olhou para ele diretamente. Meu porquê mudou ao longo dos anos. No começo, era idealismo juvenil. Eu genuinamente acreditava que estava tornando o mundo um lugar melhor. Depois de algumas missões brutais, tornou-se sobre meus companheiros de equipe. Eu continuava porque não podia abandoná-los. Mais tarde, tornou-se sobre as pessoas que eu havia perdido. Sentia que devia a eles continuar a luta. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes. E nos meus últimos anos, ironicamente, tornou-se sobre retornar para uma vida normal. Eu continuava pensando, mais uma missão, e então poderei parar. Mais uma, e terei ganhado o direito de descansar. É claro, sempre havia mais uma missão. Eu tive que decidir parar, independentemente de sentir que havia feito o suficiente. Porque, honestamente, nunca há suficiente. Sempre há mais uma ameaça, mais um alvo, mais um problema para resolver. O general Alvarenga interveio novamente. Isso levanta um ponto importante. Tenente Mendes, como você soube que era hora de parar? Carlos ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Houve um momento específico. Estávamos no Afeganistão, minha última missão. Estávamos rastreando um líder talibã que estava planejando ataques a escolas que educavam meninas. Conseguimos localizá-lo num complexo remoto. Durante a infiltração, encontramos seu filho, um garoto de talvez 16 anos, armado, protegendo a entrada. Ele não nos viu inicialmente. Eu estava em posição, tinha um tiro claro. Meu dedo estava no gatilho. E então, o garoto bocejou. Foi um bocejo normal, cansado, o tipo de coisa que qualquer adolescente faz quando é forçado a ficar acordado tarde demais. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Carlos agora. Naquele momento, não vi um inimigo. Vi um garoto que provavelmente preferia estar dormindo, ou com amigos, ou fazendo qualquer coisa que garotos normais fazem. Vi meu próprio filho, que na época tinha 15 anos e que eu mal conhecia porque estava sempre em missão. E percebi que havia me tornado algo que não queria ser, alguém que poderia matar uma criança sem hesitar. O que você fez? Alguém sussurrou. Usei uma granada de atordoamento. Nocautei o garoto não letalmente. Nós o amarramos, completamos a missão, e pegamos nosso alvo principal. O garoto sobreviveu sem ferimentos sérios. Mas naquela noite, quando estávamos esperando extração, eu soube que estava acabado. Havia cruzado uma linha dentro de mim. Não era que eu havia feito algo moralmente errado. A missão foi um sucesso. Minimizamos as baixas. Mas percebi que havia vendido tanto da minha alma ao longo dos anos que se continuasse, não sobraria nada para trazer de volta para casa. O auditório estava em silêncio sepulcral, todos processando a vulnerabilidade crua da confissão de Carlos. 1 hora havia passado desde o início da sessão no auditório, mas parecia simultaneamente como minutos e eternidades. Carlos havia respondido dezenas de perguntas, compartilhado fragmentos de uma vida que a maioria das pessoas não poderia imaginar. Agora, claramente exausto emocionalmente, mas também visivelmente mais leve, como se contar essas histórias tivesse libertado algo preso dentro dele por décadas, ele se preparava para encerrar. O general Alvarenga fez uma última pergunta. Tenente Mendes, depois de tudo que você viveu, depois de todas as missões, as perdas, o sacrifício, foi tudo o que você esperava quando era um jovem tenente aceitando aquele primeiro recrutamento? Carlos riu, um som genuíno e surpreendentemente alegre. Deus, não. Quando eu tinha 22 anos, achava que seria aventureiro e glamouroso. Achava que seria como nos filmes, vilões claramente malvados, heróis claramente bons, vitórias limpas e finais felizes. A realidade foi muito mais complexa, muito mais bagunçada, muito mais dolorosa. Ele se levantou, caminhando até à frente do palco. Mas se vocês estão me perguntando se eu me arrependo. Não. Apesar de tudo, não me arrependo. Eu fiz diferença.
Pessoas estão vivas hoje porque minha equipe e eu fizemos nosso trabalho. Ataques terroristas que teriam matado centenas foram prevenidos. Redes de tráfico humano foram desmanteladas. Crianças que teriam sido vendidas como escravas ou transformadas em soldados foram salvas. O preço foi alto. Perdi 20 anos com minha família. Perdi amigos que eram mais próximos que irmãos. Perdi partes de minha humanidade que tive que trabalhar anos para recuperar. Mas quando balanço tudo, quando considero as vidas salvas contra o custo pessoal, ainda valeu a pena. Ele olhou ao redor do auditório, fazendo contato visual com os jovens rostos à sua frente. Mas aqui está o que eu quero que todos vocês entendam. Serviço militar não significa necessariamente fazer o que eu fiz. A maioria de vocês nunca verá o tipo de ação que eu vi, e isso é bom. A maioria de vocês servirá honravelmente em tempos de paz, protegendo fronteiras, mantendo ordem, ajudando em desastres naturais. E esse serviço é igualmente valioso. Não deixem minha história fazer vocês acharem que precisam buscar perigo ou que serviço real só acontece em operações secretas. O soldado que passa 20 anos em um posto remoto na Amazônia, protegendo nossa soberania, serve tão honravelmente quanto qualquer operador de forças especiais. A enfermeira militar que trata feridos, o engenheiro que constrói pontes, o instrutor que treina a próxima geração, todos são parte da mesma missão. Marina, a cadete interessada em ética, levantou a mão uma última vez. Senhor, o que você diria para alguém que está decidindo se deve seguir uma carreira em operações especiais ou inteligência? Carlos considerou cuidadosamente. Eu diria, certifique-se de que é pela razão certa. Se você está buscando glória ou aventura, escolha outra carreira. Se você tem algo a provar, trabalhe isso primeiro em terapia. Mas se você genuinamente sente que tem as habilidades, a estabilidade emocional e o compromisso de servir na linha de frente invisível, então considere. O general Alvarenga se levantou. Acho que chegamos a um bom ponto de encerramento. Tenente Mendes, há algo final que você gostaria de dizer? Carlos assentiu, voltando-se para encarar diretamente os cadetes. Sim, para aqueles que riram de mim, que me chamaram de velho, que duvidaram se eu pertencia aqui. Não precisa de desculpas. Vocês me deram um presente sem saber. Vocês me permitiram ser humano novamente. Ser imperfeito. Ser subestimado. Depois de anos sendo tratado como uma arma, como uma ferramenta, vocês me trataram como apenas mais um cadete lutando através do treinamento. Isso foi exatamente o que eu precisava. Rodrigo, que estava sentado na primeira fileira, tinha lágrimas escorrendo por seu rosto novamente. Carlos apontou para ele. E você, jovem Rodrigo? Você tem o potencial de ser um líder excelente. Você é competitivo, dedicado, fisicamente capaz. Mas aprenda de hoje. Liderança real não vem de ser o mais forte ou o mais rápido. Vem de ver potencial onde outros veem fraqueza. De ouvir antes de julgar, de ser humilde o suficiente para reconhecer quando você está errado. Ele olhou ao redor do auditório uma última vez. Todos vocês estão no início de suas jornadas militares. Alguns de vocês vão servir 5 anos e seguir em frente. Outros vão fazer carreiras de 30 ou 40 anos. Alguns poucos podem acabar em caminhos como o meu. Mas independentemente de onde suas carreiras os levem, lembrem-se disso. No final, não são as medalhas ou comendações que importam. São as vidas que vocês tocam, as pessoas que vocês protegem. E, mais importante, se vocês conseguem olhar no espelho e sentir orgulho de quem se tornaram. Eu olho no espelho agora e vejo um velho com cicatrizes, dentro e fora. Vejo alguém que fez coisas terríveis por razões que acreditei serem boas. Vejo alguém que perdeu muito, mas também ganhou muito. E pela primeira vez em décadas, vejo alguém em paz. Ele fez uma continência final para o auditório. Obrigado por me permitirem completar minha jornada. Obrigado por ouvirem minhas histórias. E obrigado por me lembrarem porque vale a pena servir. Para proteger jovens idealistas como vocês, que representam o futuro. O auditório explodiu em aplausos novamente. Mas dessa vez Carlos não esperou. Ele desceu do palco e começou a caminhar pelo corredor central. À medida que passava, cadetes estendiam as mãos para apertar a dele, para tocá-lo,
como se através dele pudessem se conectar com algo maior. Quando chegou à porta do fundo, Carlos parou e olhou para trás uma última vez. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas, iluminando os rostos dos futuros oficiais. Neles, ele via reflexos de si mesmo décadas atrás, esperançosos, determinados, ainda não tocados pelas realidades mais duras do serviço militar. Mas ele também via algo mais. Uma geração que havia aprendido uma lição importante naquele dia. Que não se deve julgar pela aparência. Que heróis vêm em todas as formas e idades. Que o verdadeiro serviço muitas vezes acontece nas sombras, não reconhecido e não celebrado. E que a força real vem não de nunca cair, mas de levantar-se repetidamente. Não importa quantas vezes você caia. Carlos saiu do auditório para a luz do sol de abril. Nas arquibancadas vazias da Praça de Armas, ele podia ver sua tatuagem exposta, as mangas de sua túnica ainda enroladas. Exumbrem solem, ele murmurou para si mesmo. Das sombras para a luz. Pela primeira vez em décadas, ele realmente acreditou nessas palavras. Ele havia passado tanto tempo nas sombras, tanto tempo escondido, tanto tempo carregando o peso do serviço secreto. Mas hoje, sob o sol brasileiro, com sua história finalmente contada e seu diploma finalmente em mãos, ele havia emergido para a luz. A jornada que começou quando um jovem tenente aceitou uma missão impossível havia finalmente, completamente, chegado ao fim. E uma nova jornada, de um veterano em paz, de um homem completo, de um professor cujas lições viveriam nos corações daqueles jovens oficiais, estava apenas começando. Carlos Alberto Mendes, o velho que todos subestimaram, caminhou para longe da academia pela última vez. Mas ele não caminhava sozinho. Ele carregava consigo as memórias de todos que havia servido, de todos que havia perdido, e de todos que havia salvado. E agora, finalmente, ele também carregava paz. Fim.